Meu nome é Cláudia Espósito, agradeço a presença de todos, todas e todes nessa tarde, onde iremos, no primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, debater sobre a publicidade profissional. Tema, que vem tomando as discussões atuais, tendo em vista a franca expansão das redes sociais. Apesar de termos no nosso artigo 20 do nosso Código de Ética a regulamentação para essa publicidade, diante a novidade trazida pelas redes sociais, torna-se importante discutirmos, de que forma essa publicidade pode se dar. Para isso, na tarde de hoje, contaremos com a presença de nossos convidados, que irão colaborar conosco, trazendo aí elucidações e pontos de vista sobre o tema. Antes de iniciarmos, eu vou me apresentar, para vocês, fazendo a minha apresentação descritiva. Eu sou morena, tenho os cabelos escuros, cabelo curto, estou usando óculos, tenho uma maquiagem com os lábios em tom vermelho, estou usando uma blusa branca com um detalhe preto e a parede atrás é uma parede clara. Então, eu gostaria nesse momento, de convidar a nossa primeira convidada, que é a Carolina Braga, ela é psicóloga fiscal do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, da nossa sede, e ela vai falar um pouquinho aí sobre a questão da publicidade profissional, do ponto de vista, das normas que nós temos, da nossa legislação vigente. Carol, seja muito bem-vinda, passo para você a palavra. Obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos, todas, todes. Vou já me apresentar, a Cláudia já me apresentou, vou me descrever, né? Sou uma mulher branca, estou com cabelo médio, cabelo escuro, com um batom cor de boca, um fundo claro, de um escritório, com uma blusa roxa. Então, eu estou aqui para falar da parte do conselho, de psicologia, como a gente tem, o que a gente pode dizer sobre a publicidade profissional nesse momento, né? Então, vou fazer um pouquinho uma fala, contextualizar e trazer o que a gente tem até então de normas e parâmetros para a publicidade profissional. Deixa eu passar aqui. Como a Cláudia já falou, isso é uma contribuição da Comissão de Orientação e Fiscalização junto ao setor de orientação e fiscalização do Conselho de Minas, Então, a gente tem discutido muito sobre esse tema e a gente achou super importante fazer, de alguma forma, nesse congresso, trazer esse tema para a categoria, para começar uma discussão mais ampla mesmo sobre essa questão que está tão aí, batendo na porta de todo mundo. Então, o que aconteceu foi que a gente já vinha com algumas questões antigas sobre publicidade profissional, mas que com a pandemia, e já vinha acontecendo assim um pouco antes a questão de um uso maior da internet, das redes sociais, mas com a pandemia aumentou assim muito rápido, e de forma muito ampla o uso da categoria das redes sociais principalmente, Então, começaram a usar, como uma forma de divulgar o trabalho, de se apresentar, aos usuários, à sociedade, e trazer também conteúdos psicológicos, de conhecimento psicológico nessas redes sociais, que antes era um espaço mais privado, pessoal, Então, a profissão começou a entrar nesse espaço, de uma forma assim, muito rápida, e
a coisa foi acontecendo, né? E aí, com isso, começaram a surgir, né, muitas denúncias e questionamentos para o Conselho sobre esse tema, né? Então, a gente começou a receber, as pessoas faziam print, né? Mandando para a gente, questionando, isso pode, olha que absurdo, né? E a gente tem recebido muito isso nos últimos tempos, né? E acaba que a gente ficou um trabalho, assim, muito... cada um que chegava, a gente tinha que ver, falar, né, orientar. Então, foram de vários tipos de questionamento, valores, como forma de propaganda, sensacionalismo, promessa de resultado, exposição de pacientes, exposição de vida pessoal, práticas não reconhecidas, conteúdo religioso, político. Então, isso tudo foi aparecendo, né, como questionamento, seja da própria categoria, como da sociedade no geral, né, questionando o conselho sobre isso. E aí a gente começou, né, a gente fazia as orientações, fiscalizações, a gente começou a fiscalizar muito, né, por esse meio da fiscalizar mesmo o que o psicólogo estava lá postando, porque era esse também o conteúdo do questionamento, né? Aí a gente começou a fazer orientações, chamava o psicólogo para uma orientação, mas ao mesmo tempo a gente começou a internamente aprofundar a discussão, porque a gente viu, né, o que estava acontecendo e que o conselho precisava dar uma resposta mais ampla também à categoria sobre isso, porque a gente viu que muitas vezes era por desconhecimento, né, que o psicólogo postava alguma coisa, por seguir outros, seguir muito, assim, às vezes uma onda ali da rede ou de marketing, né, uma orientação de outros campos, né, e não fazer essa conversa com a psicologia, com a nossa profissão. Então, a gente via que estava faltando ali a gente falar sobre isso. E para a gente tem que ter muito cuidado, né, o conselho está num lugar que para a gente falar alguma coisa, a gente tem que ter, né, muito cuidado, porque tem que ter muita propriedade para falar. Então, a gente começou a estudar, discutir internamente, né? Chamamos pessoas para contribuir com a discussão. Para a gente começou a construir um material, né, interno, e paralelamente o Conselho Federal a gente soube, né, que estavam sendo construída uma nota também sobre o tema. Então, a gente ficou aguardando também um pouco essa nota e tal, mas continuamos a nossa própria discussão. E aí, né, gente, essa semana, inclusive, né, saiu a nota do federal, né, e a gente já tinha, inclusive, né, já tinha finalizado o nosso próprio material com as orientações, mas a gente não fez uma divulgação, porque a gente também estava aguardando o federal lançar para jogar a questão, né, para a categoria de forma mais ampla. E aí coincidiu, né, do congresso essa semana, e esse tema, então, tá bem, assim, na onda do momento mesmo, essa discussão. Então, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, assim, sobre o que a gente já tinha de normatização, né, que estão vigentes, sobre a publicidade. Então, a gente tem o artigo 20, que a Cláudia comentou, né, que é o artigo 20 do Código de Ética, que é só sobre a publicidade. Então, o psicólogo promover publicamente seu serviço por quaisquer meios, individual ou coletivamente, aí vem os pontos. Informará o seu nome completo, CRP, número de registro, fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua, divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão, não utilizará o preço como forma de propaganda, não fará previsão taxativa de resultados, não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais, não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais, não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais. Vocês vão ver que o código de ética é o principal parâmetro, né? Então, nada que a gente disser pode ir contra o código de ética,
né? Então, esse é o nosso ponto de partida. Então, vocês vão ver que o material que a gente fez, que o Federal também apresentou essa semana, vai retomar muitos pontos do Código de Ética e vai tentar, assim, destrinchar um pouco, né, esses pontos, porque às vezes não fica tão evidenciado, né, para a categoria o que significa na prática esses pontos, né? Então a gente tentou fazer isso, mas assim com muito cuidado para não ir nada contra o que está no código, né? Então isso é importante para entender esse processo. E o código tem outros pontos que estão diretamente relacionados também à publicidade, que a gente vê, assim, né, no geral. Então, a gente está trazendo alguns exemplos aqui, né? Então, o artigo 2º é vedado, o psicólogo induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços, prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais, realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. O artigo 9, que é o do sigilo profissional, é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, a fim de proteger por meio da confidencialidade e intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que têm acesso no exercício profissional. Artigo 19. O psicólogo, ao participar de atividade em veículos de comunicação, zelará para que as orientações, as informações prestadas disseminem o conhecimento a respeito das atribuições, da base científica e do papel social da profissão. Então, gente, isso assim, fora outros pontos do código, que eu não trouxe aqui, senão vai ficar muita coisa, princípios fundamentais. Então, a nota do federal, por exemplo, ela vai retomar vários aspectos desse do código, além dos princípios fundamentais e tal. Então, para vocês entenderem de onde que a gente, conselho, está falando e de onde a gente tem que partir, tá? A gente tem também uma outra resolução, 3 de 2007, que ela traz um capítulo, ela é uma consolidação das resoluções, ela tem vários temas, e um dos capítulos é sobre publicidade. Eu não vou ler, porque ela repete muito o que está no código, tá? Eu trouxe mais para vocês saberem, né? Artigo 53, 54, né? Então, traz a mesma coisa. Não pode utilizar, eu vou destacar só, assim, uns que são mais um pouquinho diferentes. Na sua publicidade, o psicólogo não poderá utilizar diagnóstico psicológico, análise de caso, aconselhamento ou orientação psicológica que de alguma forma identifiquem o sujeito, né? Então, esse é um ponto importante porque tem gerado muita discussão, né? Aí vem, né, artigo 56, ele repete muito o que está no artigo 20 do Código, né, e fala que tudo que é aplicável a qualquer forma de publicidade, né, e que é infração, né, infração disciplinar se não cumprir, né, se não cumprir o que está nessa resolução. Então, gente, é o que a gente tinha até então, né, e agora nós temos aí, a gente fez um artigo para a última revista do CRPMG sobre esse tema, sobre publicidade, já preparando, né, para trazer essa questão para a categoria. Então, é um artigo mais reflexivo sobre o tema. Tivemos aí agora a publicação dessa nota técnica sobre o uso profissional das redes sociais, publicidade e cuidados éticos pelo CFP. Nós tivemos acesso a essa nota antes dela ser publicada, então a gente fez o nosso material também para não ir contra o que estava nessa nota, para ser coerente, né? Não falar nada diferente do que o federal estava falando. Então, internamente, a gente teve acesso e discutiu, né, sobre essa nota antes dela ser publicada. Tem todo um processo, né, para isso ser publicado. E fizemos a nossa cartilha também de orientação sobre publicidade profissional. Temos os links, depois a gente pode passar, né, no chat para quem quiser. Então, vou falar rapidamente aqui do artigo, né, que a gente acha que a gente tentou trazer reflexões importantes, né, e é isso, é um convite à reflexão para a categoria, sabe?
Então, a gente colocou, assim, né, que cabe ao conselho também e à categoria acompanhar as mudanças da sociedade. A gente não está parado, a gente não quer ficar parado no tempo, a gente, né, não quer atrapalhar a categoria, a gente não quer, né, nada de negativo, mas a gente não pode abandonar os princípios e valores fundamentais da profissão, que foram construídos historicamente e que estão presentes no nosso código de ética. Então, a gente faz esse convite, que ao invés de encarar apenas como impedimentos e restrições impostas pelo Conselho, as normas, o Código de Ética, a proposta é valorizar a posição da categoria, inclusive nas redes sociais, a partir de que a gente tem um código de ética, a gente tem que seguir, né, normas e se apresentar com um cuidado que requer, né, a nossa profissão. A psicóloga carrega o reconhecimento ético, humano, técnico, político e científico que a psicologia como ciência e profissão conquistou junto à sociedade. Então, quando a gente está se apresentando, está falando como psicóloga, a gente não está falando lá só eu, Carolina, estou falando eu, Carolina, como psicóloga, e isso tem peso, né, de toda a construção da nossa profissão. Então, tem um impacto também, né, para a nossa profissão como um todo. Então, a necessidade de informar aos usuários e à sociedade em geral sobre o trabalho do psicólogo e sua devida habilitação e capacitação não pode ultrapassar os limites e princípios éticos da profissão. Então, a partir do momento que o psicólogo se apresenta enquanto tal em sua rede social, ele vai ter que responder de alguma forma, né, ali, eticamente pelo conteúdo postado. Então, assim, é assumir isso. Bom, eu estou ali me colocando como psicólogo, eu quero ali trazer, então eu vou ter que responder por isso, assumir, né, a responsabilidade de eu estar ali, não só como fulano, mas como psicólogo também. Cabe à categoria analisar criticamente o contexto e, em seu exercício e publicidade profissionais, não fomentar conteúdo inadequado, impreciso, sem fundamentos, e ou que confundam os limites da profissão. Portanto, deve sempre assegurar a divulgação de conteúdo cientificamente comprovado, válido, pertinente e de interesse público. Um post nas redes passa a ser de domínio público e o psicólogo será responsabilizado pelo mesmo e suas possíveis repercussões. No geral, devem ser evitados o apelo ao sensacionalismo, a autopromoção e a mercantilização. O foco deve ser um viés educativo sobre a profissão. Isso, gente, tudo é uma reflexão. É claro que o psicólogo que está ali se apresentando, de alguma forma, ele quer fazer o nome dele, quer ser conhecido, quer conseguir trabalho, né, pacientes, enfim, né? E a gente vê que muitos dos psicólogos que têm usado mais a rede social são geralmente autônomos, liberais, né? Então, eles têm então, não tem nada de errado com isso. A questão é como fazer, né? A nota do CFP, né, como eu disse, ela retoma como eu já disse, né, retoma vários pontos, né, do código. E aí eu destaquei alguns pontos principais, assim. Utilização das redes sociais deve ser feita com cautela, analisando as implicações e as fronteiras entre o espaço profissional e o espaço pessoal. Conteúdo coeso com a ciência psicológica e respeito à ética, com críticas sobre o alcance das divulgações em redes sociais. O uso de apelidos e logomarcas é possível, desde que vinculado aos dados completos. Isso era uma coisa que às vezes gerava dúvida, né? Então, esclarece esse ponto. Práticas que apresentem divergências com a ética profissional devem ser evidentemente separadas dos serviços de psicologia, inclusive de sua publicidade e divulgação, não induzindo usuários e a sociedade a entendimentos equivocados sobre a profissão. Então, é separar, né? Uma coisa é eu, como psicólogo, estou me apresentando ali, mas se eu faço tarô, se eu faço outras coisas diferentes, não fazer junto a publicidade, porque isso confunde, né, a sociedade, o usuário, de que aquilo ali está junto com a psicologia. E aí, né, isso não é psicologia.
Então, não utilizar termos como preço social, atendimento social, desconto, pacote profissional, valor acessível e similares demais termos que façam referência à vantagem financeira do serviço. Não é permitido o uso de cupons profissionais e sorteios. Isso é um ponto, assim, também um pouco polêmico, porque, né, parte da categoria tem essa demanda de fazer um valor diferenciado, né, para uma parcela, para um público específico, e isso, né, gera um impasse para a gente também, conselho. A nota do CFP ficou desse jeito que está aí. Nós, na nossa nota do CRP, a gente tenta pensar alguma forma, né, de lidar com essa questão que a gente acha, por um lado, pertinente, mas, por outro, é delicado, né? E a gente recebe, inclusive, muito questionamento da própria categoria quando vê um colega fazendo esse tipo de divulgação. Nota não fazer uso de depoimentos de pessoas atendidas ou usuários, nem de compartilhamento de depoimentos e fotos das pessoas atendidas ou usuários. Aí a nota fala isso e depois fala aqui, com consentimento expresso, por escrito, do paciente ou do usuário, a utilização de fotos e depoimentos é permitida, mas não recomendada, em função da possibilidade de exposição da pessoa atendida, em especial criança e adolescente. Então, isso também a gente já viu que tem gerado uma polêmica, porque os depoimentos têm sido muito utilizados, né? E na onda mesmo das redes, enfim. E, assim, o que foi alegando é isso. Mas se a pessoa autorizar, a própria pessoa, né, postar, né? Então, a gente faz uma reflexão, né, o CFP não proibiu totalmente, no sentido de forma alguma, né, mesmo que o paciente autorize, mas recomendou que não faça. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente ainda vai discutir bastante aí daqui para frente. A gente tem que partir de algum lugar, né, gente? Então, aí a nossa cartilha, a gente separou em tópicos, tá? Tem as informações básicas, eu já estou finalizando aqui por causa do tempo, tá, gente? Então, nem vou entrar muito, assim, a gente vai destrinchar cada ponto, tentando explicar melhor o que aquilo ali significa, né, dentro do código de ética. Então, a gente traz quais são as informações básicas que podem ser utilizadas, como apresentar títulos e qualificações, diferente de você falar de uma área de atuação, né, que você pretende focar numa certa área de atuação, técnicas e práticas reconhecidas ou regulamentadas, não associar, né, a psicologia a práticas não reconhecidas, a previsão de resultado, não ficar prometendo resultado, né, que a gente às vezes vê isso acontecendo, referências a valores é a mesma coisa, tá, gente? O foco não pode ter, o foco da publicidade não pode ter esse ponto. Aí é que a gente explica também é que as plataformas de venda online de serviço, né, quando é uma plataforma só que vende atendimento online, né, que isso veio antes da pandemia, o que acontece? Elas têm que colocar o valor, informar o valor do serviço, porque isso é do Código de Defesa do Consumidor, porque a pessoa vai adquirir um serviço pelo site. Então, ele não pode adquirir um serviço sem saber o valor e as condições. Então, por isso que às vezes se questiona, mas a plataforma coloca o preço por uma questão específica, porque a pessoa ela não está usando, não está fazendo o preço para publicidade, ela está informando o preço porque a pessoa vai adquirir o serviço ali na plataforma. Então, a gente traz essa explicação também. Então, autopromoção, né? Então, a gente vai trazendo, assim, o que seria cada questão dessa. A gente segue a mesma linha do federal sobre não expor dados, informações, depoimentos. A gente recomenda também, né? Nesse ponto. As redes sociais, a gente fala, né, desse cuidado com a exposição da vida pessoal, a gente sugere, né, que sejam feitos perfis separados, para não, porque um perfil misto acaba dando mais margem para questionamento, né?
a gente sugere. Então, questões religiosas que aparecem também, às vezes a pessoa começa a usar muito conteúdo religioso, né? E isso também gera muita denúncia. Então, pessoa jurídica, formas e locais de divulgação também, que são variados, né? A gente não regula isso exatamente, pode usar Instagram, pode usar site, pode usar Twitter, enfim, pode usar várias ferramentas, né? Então, eu dei uma passada rápida, tá? Pelo tempo também. Então, a gente deixa o convite à categoria e aos estudantes, gente. Eu sei que no Congresso tem muito estudante, tá? Então, a gente está vendo que essa geração agora já está vindo, está se formando já com essa questão do uso das redes, então a gente tem visto perfis de estudantes já, né, no Instagram e tal, já estão fazendo perfil, já estão colocando conteúdo da psicologia, então a gente está vendo que isso vai ser uma coisa cada vez que vai ter que ir até para graduação esse tema, né, para já o estudante já, né, entender e já começar a sua atuação já coerente com a ética profissional, né? Então, a gente convida, né, a leitura desses materiais que a gente apresentou, tá? Uma reflexão, a leitura, né, tem gente que o federal publicou lá, né, publicou a nota e fez alguns posts, e algumas pessoas, pelos comentários, leram só os posts, né? Então, gente, vamos ler o material, tá? Vamos ler o material todo, vamos ver o que a gente está dizendo, até para, às vezes, entender melhor e, às vezes, desconstruir uma coisa que você achava que o conselho dizia. Então, é uma reflexão constante sobre o exercício profissional, como apresentar, né, aos nossos pares, à sociedade, de forma ética. Uma valorização da profissão passa também pela imagem e conteúdo que a gente apresenta ao público e à sociedade. A busca do crescimento profissional e de novos recursos tecnológicos e comunicativos é legítimo, mas deve ser feito dentro da ética e valorizando a nossa profissão. Então, esse convite que a gente deixa, assim, para iniciar essa conversa, tá? Agradeço a atenção e desculpa aí se eu passei um pouquinho do tempo, tá bom? Obrigada. Obrigada, Carol. Eu vou convidar, então, agora o Matheus, né, que vai trazer uma discussão, colaborando aí com o nosso tema, mas sobre um outro ponto de vista que não, né, o da ética, do psicólogo, né, dessa questão normativa, do ponto de vista do conselho, mas da publicidade em si. Matheus. Olá. Olá, seja bem-vindo. Peço que você se apresente a todos. Olá, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. Eu sou uma pessoa gorda, de pele clara, sem cabelo, bem ralinho, em algumas partes sem cabelo, barbudo. Estou com uma blusa preta e estou no fundo da minha tela com a cozinha aqui de casa, no meu escritório, né, na verdade, que é no mesmo prédio, então eu só subo de elevador para trabalhar. E tem uma geladeirinha vermelha, uma pia, mesa. E estou aqui para falar para vocês sobre um pouco da nossa realidade enquanto psi, principalmente vindo dessas duas áreas, né? Talvez eu não tenha tanto repertório aí formal para falar igual a Cláudia e a Carol falam, assim, eu vou falar mais informal, enfim, um pouco mais da realidade, assim, da prática, né? Eu sou psicólogo, me formei em 2010, já fazem 12 anos, muito tempo, formei na Newton Paiva, aqui em Belo Horizonte, e desde então eu atuei em algumas outras áreas, né, da minha vida, como marketing, por exemplo, e a parte de negócio, né? Eu
eu queria, antes de tudo, né, por ter caminhado tanto na parte de marketing quanto na parte de psicologia, e isso em vários aspectos, né? Então, já acompanhei famílias em programas de transferência de renda, entendo em clínica desde sempre. Eu já trabalhei com a parte de RH, enfim, rodei bastante. Mas eu confesso que eu estou bem assustado com o comportamento dos psis, né? Eu tenho uma empresa que chama Escuta Aqui, uma empresa dessas que a Carol trouxe, né, como uma plataforma, e a gente tem um impacto social direto, porque a gente tem também um trabalho de voluntariado para pessoas que estão em benefício de transferência de renda, né? Então, a gente começou no início da pandemia, a gente está em torno de 40 mil já sessões realizadas desde então, e tem sido bem legal, sabe? Mas eu queria começar com uma pergunta, na verdade, que a gente usa muito no consultório, principalmente na psicanálise, que é daquilo que tu queixa, qual a parte que te cabe, né? Eu acho que está faltando muito isso na categoria. Porque eu tô pensando isso muito por conta da reclamação que a gente tem visto por aí, de é coach, tá tomando espaço, terapia alternativa tá tomando espaço. E claro que tá tomando espaço, né? Porque vem numa lógica, né, de pensar o seguinte: eu tenho aquela a máxima de que acho que vai cair do céu o paciente, né? Vai cair do céu o cliente. Eu vou cobrar do conselho porque eu estou perdendo mercado. E aí, né? E aí a lógica é o seguinte: aí as pessoas fazem um curso de marketing para psicólogos. Esse curso te ensina a ser contra o conselho, você comunicar como psicoterapeuta e não como psicólogo. Esse curso te ensina a prateleirar suas redes sociais, para que, cara, você vai ver rede social de psicólogo, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Templatezinho de frase, aí é disso, é aquilo, aí vai lá, atende criança, adolescente, adulto, idoso, daqui a pouco tá atendendo até morto e a gente não tá sabendo. Então, assim, cara, a gente tá muito amador no que diz respeito a ser profissional, principalmente no que tange a comunicação. E aí a confusão toda é que se pode ou não pode falar o que a gente chama no marketing do fundo do funil, né? Que é aquela parte ali de venda. Gente, cada vez mais ninguém compra as coisas no fundo do funil, não. A gente esqueceu que o nosso processo de tomada de decisão de compra de qualquer coisa, ela passa, né, pelo nosso sistema límbico, onde que é tomada qualquer decisão nossa, e depois vai para a parte ali do neocórtex, por exemplo, para justificar qualquer decisão. A partir disso, as pessoas, eu perguntar para vocês assim, quem que aqui comprou uma coisa que precisava nos últimos tempos? Precisava. Ou seja, as pessoas não compram o que precisam. E vocês estão discutindo se fala de preço ou não, se faz promoção ou não. Gente, produto ruim, se fizer promoção, ninguém compra. A discussão não é essa, né? A discussão seria como a gente pensar, de fato, a gerar valor para quem relaciona com a gente. E se tem uma coisa que pode se fazer em qualquer profissão regulamentada, né, seja agente de saúde, seja pessoal da parte de direito, advocacia, que assim é muito regulamentada, eu já tive agência e eu sei quão difícil é. A gente poderia
simplesmente pensar para o seguinte, cara, vamos trabalhar com o bom e velho marketing de conteúdo. Vamos falar quais são... vamos fazer um post sobre psicoeducação, mas não. A gente quer saber o quê? A gente quer fazer um curso de alguém que nos ensina a não ser psicólogo, e sim psicoterapeuta, a ser contra o conselho, a fazer um Instagram igual todo mundo faz, a chegar e fazer dancinha de aqui, com música do Tchacabum. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe, não. Isso não existe. Quem que vai... Cara, ninguém vai procurar um psicólogo que tá fazendo dancinha do Tchacabum lá, não. Pelo amor de Deus. Véio. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar... E aí entra a questão dos alunos. Eu tenho um programa de estágio dentro da empresa e eu fico pensando, cara, eu fico vendo os colegas dos estagiários já criando Instagram, igual a Carol disse, tipo, criando conteúdo, cara, sem experiência nenhuma de clínica, não faz nem terapia, nunca fez. Tá querendo criar conteúdo do quê, gente? As pessoas precisam, principalmente quem tá formando, entender que, cara, tem muito chão para percorrer. Né? Chegar um paciente para você falar, quero suicidar. Vocês não vão saber o que fazer. A academia não está ensinando isso. Não adianta vocês chegarem e quererem fazer um conteúdo na sua rede social porque está formando e tá aí falando um monte de asneira. Então, assim, eu acho que essa é uma pergunta que eu queria dizer, porque, assim, eu fico vendo gente que... Teve uma amiga minha, teve um problema de filtração na casa dela, os prontuários dela... Ó, pra você ver, minha amiga fazia prontuário, porque eu acho que isso é a coisa mais rara que tem na vida dos psicólogos, assim. Posso contar no dedo meus amigos formaram comigo que fazem prontuário. Teve infiltração na casa dela, molhou o armário dela, perdeu os prontuários. E aí, o coach tá lá, filho, tudo no Google Drive, tá usando Trello, tá usando não sei o quê, tá usando vários valores agregados. E a gente fica reclamando de coach. Assim, não gosto também. Tem uns legais, tal, mas não acho que parte de ter uma ideia da fronteira. Eu acho que eles não têm noção, em sua maioria, das fronteiras entre a atividade de um coach e de um psicólogo. Você imagina, né? A gente está estudando aí 5 anos na faculdade e o cara vai lá, vai numa fazenda, faz um curso no final de semana e aí tá querendo tratar as emoções dos outros, né? Então, eu não preparei a apresentação justamente para bater esse papo, cara. Eu acho que a gente tem que ter um papo reto aqui de pouco semblante e, de fato, muita realidade. A Carol é fiscal da minha empresa. A gente troca ideia sempre. Carol, eu quero fazer tudo certo. Como vai fazer? Ó, concorrente faz isso, isso, aquilo. Como que eu me porto? Né? E assim, cara, o conselho não está aqui para... Cláudio, pode falar palavrão? Não, né? Muito formal, né? Fica à vontade, eu fiz uma leitura labial. Então, assim... Fica à vontade. O conselho não está aqui para foder a gente, não, gente. Pelo amor de Deus. O conselho não está aqui para foder a gente, não. A gente contribui com o conselho para a gente poder falar, ô conselho, me ajuda com o problema aqui, eu quero botar meu paciente, meu cliente aqui no protestar, ou botar no SPC, eu posso fazer? Eu não posso? Então, assim, a questão e veja bem, não tô... Politicamente, quem me acompanha sabe o que eu acredito. Eu não acredito em psicólogo que não é de esquerda, que é coerente com o nosso código de ética, né?
Que já vi psicólogo aí criticando direitos humanos, né? Então, gente, eu fico pensando o quanto que vocês estão acabando com a nossa profissão. Os psicólogos estão acabando com a nossa profissão e a gente está preocupado com o coach. A gente está preocupado com o terapeuta quântico. Vai ver se alguém vai quebrar o pé e vai na oficina mecânica para colocar a furadeira no osso lá, para botar um prego e voltar a andar. Não vai, gente. Nossa profissão é a profissão da saúde. Nós somos da ciência. O que vocês estão preocupados com o terapeuta quântico? Vocês estão preocupados com uma pessoa que deveria, né, estar ligada aí com uma parte clínica, às vezes até limítrofe. E vocês estão preocupados com isso? Vocês estão preocupados com isso? Aí vai fazer dancinha do tchacabum para todo mundo que tiver lá do outro lado, aí vai achar que já está com borderline, que é borderline, que está com tag, que tá... Gente, então, assim, eu falei que eu sou uma pessoa, né, orientada politicamente de esquerda e progressista. Não é essa esquerda festiva, né, que quer bater tambor no carnaval, mas na prática, né? Você pensa o seguinte, 4.000 sessões que foram de voluntários no início da pandemia até agora, pessoas que... teve uma paciente do voluntário, meu Deus, estava com a cabeça ardendo, porque foi a primeira vez que tomou um banho quente na vida, no interior da Bahia, fazendo terapia. E vocês preocupados com a dancinha, vocês preocupados com um terapeuta quântico. Vocês estão se colocando nesse lugar. Vocês estão se colocando nesse lugar de comparação. É isso. Vocês querem preocupar, com todo respeito, né? Acredito na minha vida pessoal um pouco, né? Que eu sou um canceriano, com ascendente em peixes, eu sou fofo, aquela coisa toda. Pode não parecer fofo, mas eu sou fofo na minha vida. Mas vocês vão disputar lugar com... Sério, com o mapa astral? Vocês formaram para isso. Formaram para isso. Vocês estão formando para isso. Vocês vão caçar a gente fazer Instagram aí, estudando. Já tá fazendo Instagram. Vocês conseguem ensinar o quê para quem? Entendeu? Faz o Instagram, quer ganhar dinheiro com a profissão? Faz o Instagram ensinando as pessoas que estão começando a estudar, falar, olha, estuda por esse caminho, porque eu errei tal coisa. Né? Ou então vende um curso, assim que formou, vende um curso. A angústia de quem acabou de formar em psicologia. Tanto de gente do 9º período vai comprar. Entendeu? Tipo, o problema não é esse. O problema não é esse. E eu gostaria muito de convidar vocês a serem pró-conselho. Estou fazendo uma campanha para o conselho, mas no sentido que de fato, um recurso que a gente tem enquanto profissional para que a gente, de fato, blinde a nossa profissão, que é uma profissão regulamentada. Né? Não adianta a gente ficar na espera do milagre. Tem muitos amigos aí que poderia tranquilamente aumentar aí o consultório, só falando um oi, gente, abrir a agenda. Eu estou lendo um pouco do que vocês estão mandando. Quando você fala que os estudantes já estão fazendo essas postagens, é um sinal que querem também o seu lugar ao sol. Então, lugar ao sol... eu sou bem do seguinte, se é um lugar ao sol, se estiver chovendo, nublado, a gente não consegue em lugar nenhum, sabe? Tem muito recurso para chegar lá, né? E, obviamente, passa por um recurso estrutural e antropologicamente, principalmente, né,
por questão de acesso. Né? Veja bem, eu não estou falando uma lógica meritocrata, não, até porque eu odeio uma lógica meritocrata. Né? Mas daquilo que tu queixa, qual a parte que te cabe? Mas se eu vou perder tempo reclamando de terapia alternativa, gente. E a população vai ser esclarecida pela categoria, pelo conselho, que a maioria critica. Não fala para não criticar, não. Tá? Brinquei com o pessoal, falei, ó, posso ser polêmico? Você pode falar o que você quiser. Falei, beleza. Inclusive, me avisem do tempo aí, tá, gente, que eu vou falando. O que eu não consigo conceber na minha cabeça, eu estou falando de forma prática. A um estudante do nono período nunca ter feito terapia. É um estudante de nono período trocar de terapeuta toda hora porque quer conhecer todas as abordagens e não se cuida. É psicólogo fazendo estágio apaixonando por paciente. Então, assim, cara, numa boa, tem muita coisa pra gente fazer antes, cara, de ficar... eu tô falando... O meu conselho é, pega a normativa que tem aí, leia, mas coloca na gaveta, pensa o seguinte, eu não vou fazer nada do que está ali. Por quê? Eu tenho que fazer uma coisa muito antes que se chama gerar valor. Né? Como que eu gero valor? Como eu consigo ser tão necessário a ponto de que eu não seja desconsiderado para outras alternativas? Cria conteúdo, gente. Liga a câmera, fala. Liga a câmera, pega lá, sei lá, o pessoal da TCC. Lê lá um livro de psicoeducação, tanto de exercício que tem. Sugere. Vai gravar um conteúdo falando para pessoas que são parentes de quem desencadeou um surto, por exemplo, como lidar, ou quem está com transtorno de ansiedade generalizada. Eu acredito que o caminho mais coerente na rede social, quem sou eu para falar de ética, né? Uma dialética que está aí no ser humano desde sempre. O próprio conselho, né, em transformação. Mas eu acho que a ética é falar sobre a nossa profissão. É agregar valor com psicoeducação para quem está do outro lado. Ensinar. Agora, se vocês forem no movimento de massa, achando que TikTok é isso, eu falei Tchacabum, depois eu vou pegar outro exemplo. Cara, o TikTok é uma rede social maravilhosa. A distribuição de conteúdo lá é gigante. Eu tenho certeza que alguém consegue pensar de uma forma diferente e conseguir gravar um vídeo no TikTok que não seja esse. É foda, mano, porque a gente trabalha, estuda pra caralho. Aí chega... Não, a página é Tem Escuta Aqui, tá? Aí chega alguém, psicólogo, formou agora, tá no nono período, e se fala que é psicólogo ainda, poucos falam que é estudante. Pô, quando eu vou pro meu terapeuta tratando a profissão dele como uma dança? Se você escutar a letra, você fala, putz, como é que um psicólogo está compactuando com essa letra? Quer entrar na minha rede social? Eu tenho várias redes sociais, mas eu tenho uma que chama Escuta o Teu, que é a minha principal. Lá não é meu perfil profissional de psicologia. E lá vai me ver, né, versão fofa, versão na praia sem camisa, que para as pessoas
né? É um ato de coragem, uma pessoa gorda estar numa praia sem camisa. Você não pode simplesmente ser uma pessoa normal. Então eu falo muito disso, né? Quem quiser acompanhar por lá, tá aí. Eu acho que, assim, cara, a questão... A gente vai... fala valor social? Não fala. Fala isso, não fala aquilo. Discute com o conselho, direto. Achei, Carol, pô, posso usar isso ou não posso? Vou por esse caminho ou não vou? Existem formas de vocês passar o que querem sem se preocupar com o que os outros falam. A gente não sabe o que a gente quer, né? E aí a gente está desejando para o outro, supondo que o outro quer alguma coisa. Nada errado falar estudante. Imagina um estudante que paga para... mas deixa eu te falar um negócio de preço, então. A gente deve ter ali uns 100 psicólogos que estão no projeto. E aí eu penso o seguinte, nessa ótica. Um dia eu perguntei para um, falei, você paga o mesmo valor que você recebe do seu psicólogo ou você acha caro? Fica a pergunta. Porque eu já vi gente reclamando do preço do psicólogo e cobrando mais caro. Não tem coragem de pagar o psicólogo. Então, assim, daquilo que tu queixa, qual a parte que te cabe? É isso. Beijo para vocês. Podem me procurar. Meu e-mail é mateus@escutaaqui.com. Podem me procurar no @escutoteu no Instagram. Manda um alô lá. Estou querendo fazer um curso de marketing para psicólogo, mas de marketing mesmo, né? E é isso. Beijo para vocês. Foi mal a franqueza. Tamo junto. Obrigada, Matheus. Então, agora eu vou convidar, né, o Guilherme, ele é publicitário de formação, vai contribuir conosco aí com as questões relativas mesmo à publicidade, né, na prática, nas redes sociais, quais são as demandas que surgem, quais são as dúvidas. Guilherme, por favor, se apresente, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui. Obrigado ao Conselho pelo convite. Fico muito honrado em poder estar aqui com vocês hoje e estar num momento de discussão de um assunto bem interessante e importante, que é a questão ética, né? Eu vou fazer uma descrição minha brevemente aqui para as pessoas. Eu sou uma pessoa parda, né? Tenho cabelos grisalhos, né? Tenho cavanhaque, estou usando uma camisa preta, né? No fundo tem a parede do meu escritório, que tem um quadro bem legal do Star Wars com todos os personagens. Sim, sou nerd, e tem um armário na minha lateral, tá? Como a Carol falou, eu sou... Carol não, a Cláudia falou, eu sou publicitário, né, de formação, mas aí que vem uma questão. Sabia que qualquer pessoa pode ser publicitário? Você não precisa de canudo. Aí que está a vantagem do conselho, aí que está a vantagem da regulamentação da profissão de vocês. Vocês têm um órgão que regulamenta e cria regras. As regras são importantes, as regras são necessárias para o convívio em sociedade. Então tem que ter parâmetros. Matheus falou uma série de questões que eu achei bem interessante, e uma delas que ele comentou, que eu acho que é de extrema relevância para vocês, que é um termo que ele utilizou, que eu acho legal a gente esclarecer aqui para vocês, que é a questão do valor. O que é valor? Marketing leva em consideração uma lógica do valor, tá? O valor não é preço, tá, gente? O valor é aquilo que você projeta em alguma coisa que faz com que as pessoas olhem para aquilo e falem, não, isso aqui vale esse preço. Ou então, não, realmente está valendo a pena. Eu quero isso de qualquer maneira. Isso é o valor. O valor é uma composição que você faz
de diferenciais, benefícios e uma série de coisas que você junta em torno de um produto ou serviço para entregar isso para o mercado. E aí sim as pessoas olharem e falarem, cara, isso é muito legal. Então o valor, na verdade, que o Matheus bem ponderou, é o que vocês como profissionais, né, que estão formados ou formando numa profissão regulamentada, precisam observar, né? Vamos partir do segundo pressuposto, do primeiro desse pressuposto. A Coca-Cola, ela reclama da Itubaína da esquina, do mate couro, né? A gente está em Minas, né? A gente tem o mate couro, que ele é de BH ali, região, mas ele já tem uma penetração. Você vê a Coca-Cola reclamando desse povo? Ah, não, esse povo aí tá fazendo tal coisa. Você vê o McDonald's reclamando do hambúrguer da esquina? Por que não? Porque eles são líderes de mercado, né? Eles têm uma questão que eles têm valor. E quando você tem valor, você tem uma construção profissional em torno disso e as pessoas começam a perceber você de uma forma diferente. E esse é o gancho que eu quero trazer para vocês nas redes sociais. Parem de fazer receita de bolo. Né? O cérebro humano, ele sempre quer um framework, né? Você quer uma receitinha de bolo para você replicar nas suas redes sociais, para você bombar da noite para o dia. Não é assim que funciona. Nas redes sociais você precisa construir valor. E esse valor é pautado na sua formação, na sua credencial, nas suas especializações, né? Por quê? Porque isso é extremamente relevante para você construir a credibilidade no mercado, para você ser um profissional reconhecido pelas suas capacidades profissionais e não porque você faz dancinha ou não porque você acorda o Pedrinho porque está na hora, porque hoje é dia de campeonato. Então essas coisas não fazem muito sentido. E isso que acontece também na psicologia, acontece na medicina, acontece na nutrição, acontece em outras áreas da saúde. A gente tem que levar em consideração que a gente está trabalhando na área da saúde, né? Então essa área da saúde ela é extremamente importante a gente ter um controle e uma análise em cima do que a gente gera de conteúdo, porque isso impacta as pessoas. Hoje a gente vive um momento de infotoxicação. É tanta informação que as pessoas ficam perdidas, né? E nesse processo, né? E nesse processo de infotoxicação, as pessoas vão lendo uma série de conteúdos e as pessoas vão achando que estão com diversos problemas. O paciente chega na consulta já com um pré-diagnóstico pronto, né? A gente tem os profissionais que não são tão profissionais assim, que começam a inventar história, né, a criar coisas que não tem nada a ver. Então, acho que o grande ponto aqui na questão é os psicólogos de formação que têm esse envolvimento com o conselho, realmente serem os defensores das boas práticas, de trazer um conteúdo técnico científico embasado, de orientar as pessoas de uma forma assertiva, né? Mas de que isso seja algo coerente, embasado, que não seja uma dancinha, que não seja coisas genéricas porque todo mundo faz. Não é se nivelar por baixo. Ah, não sei quem faz, eu vou fazer também. Mas aquele profissional, aquela pessoa que está fazendo ali, ela não tem capacidade, ela não tem conteúdo, ela não tem cancha para fazer alguma coisa diferente daquilo, porque o único recurso que ela tem é fazer aquilo. Então, quando a gente se compara com esses tipos de pessoas nos meios digitais, a gente está se nivelando por baixo. Então a ideia não é se nivelar por baixo, é se nivelar por cima, né? E a partir disso, a sua credencial como profissional formado, regulamentado, que faz parte do conselho, que tem uma visão ética da profissão, isso sim vai diferenciar você no mercado. E outra, a gente também tem que pensar em questões seguintes: o seu valor é composto pela sua profissão e pela forma como você atua. Né, tem as individualidades. Por mais que os profissionais, né, da área de serviços, né, e no caso da psicologia, tenham as suas linhas de atuação e tudo mais, é importante a pessoa se diferenciar, né,
na forma da abordagem, na forma como ela se coloca. As redes sociais são uma ferramenta muito importante hoje, nos tempos atuais, principalmente depois da pandemia. Isso se inflamou ainda mais profissionais entraram para os meios digitais, a gente começou a ter as teleconsultas, né? E essas teleconsultas também trouxeram um ambiente novo, né? E aí a gente sempre tem uns oportunistas. Esses oportunistas vão entrar no mercado sempre, eles vão estar aí, né? E aí a questão é a seguinte: como que a gente se diferencia desse povo? Para a gente geralmente gerar esse valor que o Matheus falou tão bem, que faz total sentido, né? Então não é que o conselho está querendo minar vocês, o conselho quer subir a régua, para a gente nivelar as coisas por cima, porque vocês são profissionais, vocês estudaram, né? Vocês estudaram muito tempo, né? Para você hoje exercer a profissão. Então é o mesmo viés do médico, né? O médico também estuda muito tempo para ele exercer a profissão, né? Então isso faz completamente a diferença. Por quê? Porque isso é o que vocês têm de valor, vocês têm estudo, vocês têm a ciência, vocês têm embasamento técnico, científico para comprovar as coisas, né? Nada sai de trás da orelha, né? Aquela pessoa que joga lá, hoje o que mais tem, cara, a minha profissão, ela é horrível por causa disso, porque sempre tem um milagreiro que vai prometer resultados fáceis, que vai prometer a receita mágica. Cara, não existe receita, existe estratégia, né? Existe estratégia. Você tem que pensar no seu conteúdo de uma forma estratégica. E vocês, como psicólogos, vocês têm uma grande vantagem, né? Eu invejo até a vantagem de vocês, porque vocês são psicólogos, vocês entendem de pessoas. Porque trabalhar com comunicação social, trabalhar com rede social é entender de pessoas, né? Se eu não entendo de pessoas, eu não consigo nem começar um processo de comunicação. E vocês têm essa grande vantagem, porque vocês já entendem isso, vocês já entendem os gatilhos. Mas aí, com esse grande poder, como diria o Jill bem, do Homem-Aranha, vem grandes responsabilidades. Vocês têm que saber utilizar isso de uma forma coerente e correta, e aí tem o conselho para auxiliar vocês, para que isso aconteça de uma maneira que seja para elevar o nível e assegurar, né, o bem-estar da população, né? Então, isso é uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente, é que nessa construção da estratégia digital de vocês, vocês têm que construir o valor de vocês. E a partir disso, orientar as pessoas. A gente tem muita informação ruim, desconstruir mitos, desconstruir verdades absolutas ou informações equivocadas são uma estratégia maravilhosa para você começar a quebrar objeções e se nivelar por cima, né? Então, a questão toda hoje nas redes sociais, a gente tem algumas lógicas, né? O marketing sempre adora um tal do funil, né? Quando você começa um trabalho de rede social, você tem que atrair pessoas para o seu perfil, né? Quando você está atraindo pessoas para o perfil, você está falando de topo de funil. É o quê? Você começar a ser conhecido e as pessoas se conectarem. O que faz uma pessoa se conectar inicialmente? Gente, frase que eu vou jogar aqui para vocês, que eu falo isso sempre. Se funciona na vida, funciona no marketing. Então vamos lá. O que faz a gente se conectar com outra pessoa? Interesses em comum. Agora, o que as pessoas estão buscando nas redes sociais? Entretenimento, né? Lazer e conhecimento. Todo mundo quer aprender alguma coisa, uma receita, uma dica, aprofundar algum conhecimento. Então, nesse ponto do conhecimento, vocês ganham de lavada de qualquer outro pseudo-profissional que quer atuar no espaço de vocês. Então, você tem ali uma informação vasta e grande para trabalhar, que é exatamente essa lógica de quê? Do conhecimento. Vocês têm como trabalhar a dor das pessoas, que um dos gatilhos para você atrair a atenção das pessoas, principalmente no início, é a dor. Ou seja, a pessoa está passando por um problema, ela conhece alguém que tem um problema, você pode começar ali a orientar, a explicar melhor, trazer uma informação embasada cientificamente, que tem um viés, uma lógica, um porquê, referenciar, usar de referência
como se fosse TCC mesmo, gente. Usar a referência bibliográfica, da onde saiu aquela teoria, como que ela funciona e por que que ela se comporta daquela forma. Isso dá cada vez mais notoriedade profissional, né? E esse é um passo. Depois vem um segundo passo. Você já trouxe a pessoa para perto. E aí você tem que mostrar para essa pessoa o seguinte: você é um profissional gabaritado para resolver aquela dor daquela pessoa. E aí vem a fase de construir o seu posicionamento. Primeira, que aí vem a lógica do valor. O posicionamento é a forma como você quer ser reconhecido no mercado, como profissional, né? E aí vem aquela coisa: você quer ser reconhecido como profissional da dancinha, ou você quer ser reconhecido como um profissional assertivo, técnico, que faz as coisas com um foco muito mais alinhado, né? Então é importante, a rede social, o LinkedIn são ferramentas importantes, sim. LinkedIn ali é um foco bem interessante para profissionais, e que você pode abordar ali até coisas relativas a estresse de trabalho, burnout, uma série de coisas aqui que pode ser importante, né? Quebrar tabu, desmistificar, que nem o Gustavo falou, é importante, são conteúdos de atração. Você começa a falar alguns assuntos que as pessoas estão pesquisando, isso entra no radar delas, elas falam: opa, esse assunto me interessa. E aí você mostra para ela um conhecimento diferente, ela começa a te seguir. E depois o que você faz? Você começa a mostrar você profissional. Um curso, por exemplo, vocês estão fazendo um curso hoje, vocês já postaram na rede social de vocês que vocês estão participando do curso do Conselho Regional, que é das poucas profissões que tem isso, um conselho que faz evento e que se preocupa com vocês. Então, tipo assim, isso já é um começo de uma construção, de uma validação, que você tem credibilidade, que você tem autoridade profissional para estar ali em contato com as pessoas, porque você já aproximou as pessoas com o conteúdo. E aí o que é mais importante? É você mostrar para essa pessoa que você é capacitado. E aí entra um ponto muito importante. Usar a vida pessoal nas redes sociais é legal porque aproxima. Cuidado, senão você vira assunto dentro da terapia, né? Aí eu vi que você fez não sei o quê, né? E ali não é o foco é o paciente, não é você. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque vocês, como profissional da saúde, vocês como profissionais da psicologia, você tem que ter um distanciamento ali, né? Você tem que criar um distanciamento. Então, às vezes, expor muito a vida pessoal não é interessante. Então, ter um perfil profissional é importante. Separar CPF de CNPJ. Né? A gente tem essas duas lógicas, não dá para a gente ficar misturando. Por isso que o Instagram tem a lógica dos perfis profissionais, né? Que ali você consegue ter métricas e uma série de outras questões. E depois que você criou a sua autoridade, você tem que fazer, né, aquela chamada para a pessoa entrar em contato. E nessa chamada para entrar em contato, você tem que tomar muito cuidado, porque o varejo usa dos gatilhos de preço, né? Ele dá aquela lógica do combo, da promoção, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar as pessoas, mas pelo interesse de querer aprofundar, de querer entender. Entra em contato para a gente agendar uma consulta, para a gente entender melhor, para eu ter um atendimento mais personalizado, para a gente poder tirar suas dúvidas, aproximar mais. Não tem problema nenhum em você convidar um paciente a agendar uma consulta. Tem problema você falar assim: a gente só consulta, mas custa tanto. Esse mês tem uma promoção, né? A gente está fazendo a Black Friday aqui do atendimento. Você compra 5 sessões e ganha mais uma. Não, isso não existe, né? Isso é banalizar a profissão, é nivelar por baixo, né? Então, a primeira coisa que é mais importante também a gente levar em consideração é o seguinte: chamar para ação e depois envolver as pessoas. Então, pensa como se fosse um relacionamento. Você tem que se aproximar, gerar contatos em comum, né, interesse. A pessoa está buscando em conhecimento ali, uma informação, aprofundar um detalhe. Você dá informações assertivas. Depois você se projeta como profissional gabaritado, que é a questão do posicionamento, e eleva o seu nível de valor e a percepção que você é um profissional qualificado, que tem estudo, que tem embasamento, né? Para depois você se aproximar e convidar a pessoa a ter uma consulta contigo e estar perto de você, entendeu?
Isso é muito importante vocês levarem em consideração. E tomar muito cuidado com o seguinte, com esses cursos mequetrefes de marketing, com esses gurus mágicos, com essas receitas de bolo, que isso é o que mais tem. Porque da mesma forma que a psicologia tem esses profissionais, né, entre aspas, que prometem resultados milagrosos, no marketing também tem. Então, às vezes, você está numa dificuldade lá no consultório ou na clínica, não está tendo uma performance legal, e aí aparece um ser fazendo promessas maravilhosas a curto prazo. Pode desconfiar. Quando a esmola é grande, cego desconfia. Ainda mais a gente que é mineiro, né? A gente é mais desconfiado que o normal. Então, seja desconfiado. Porque é extremamente importante vocês entenderem que esse resultado não é no curto prazo. É uma construção que vocês têm que fazer. Né? Porque essa construção ela envolve a construção da sua pessoa como marca. Você tem que ter um distanciamento para ter a pessoa marca e a pessoa na sua vida, né, particular. Senão vira o show de Truman. Não faz sentido. Né? Então é importante demais ter esse alinhamento, você construir a sua marca pessoal, você se projetar como um profissional qualificado, gabaritado, né? A forma como você vai expor seus conteúdos, se vai ser vídeo, a sua linguagem, a forma como você vai abordar, isso vai acabar cativando algumas pessoas, e isso vai construindo o seu diferencial, o seu posicionamento, e as pessoas vão começar a olhar você como um profissional de valor, e se diferenciando dos demais, porque se você entra nesse fluxo da receitinha de bolo, de postar foto com a família, com o cachorro, na balada tomando cerveja, e aí o paciente toma um remédio que não pode, ele acha que também, pô, meu psicólogo também está ali tomando, eu vou tomar uma também. Então tem uma série de questões que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte, nós somos influenciados pelas redes sociais, e as redes sociais também, nós influenciamos as redes sociais, é uma troca. Só que ali a gente tem que entender o seguinte, tem que ter um distanciamento. Ali, no caso, vocês estão como profissionais, né? Vocês estão ali como uma empresa. Então, é importante que vocês se comportem como um tal e tenham essa percepção e construam uma marca de valor pautada em valores que agreguem e que nivelem tudo por cima, para que vocês sejam profissionais de renome, né, que construam um nome, uma carreira, né, em cima de conhecimento técnico científico, que é o que vocês propuseram a fazer mediante o momento que vocês ingressaram na faculdade. Né? Então é muito importante pensar nisso, no nivelar por cima, em construir um conteúdo coerente, em desmistificar, fazer uma... Não existe o fake news, né? A gente também tem a desinformação, sabe? Sobre dificuldade de estabelecer um perfil para o público-alvo. Então, quando a gente está falando de rede social e na questão da construção do conteúdo, a principal coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte, você tem que pensar na sua buyer persona. Marketing tem esses termos em inglês, tá, gente? Até meio chato isso. Mas o que é a buyer persona? Quem é o tipo de pessoa a qual você quer trabalhar? Qual é o tipo de paciente que você pretende atender? Existe algum tipo de diagnóstico que você quer se especializar? Né? Qual é a sua linha de atuação? Porque o que acontece? E a partir disso você começa a construir conteúdo orientado pensando nessa pessoa. Aí tem uma questão muito legal que chama jornada de compra. O termo é jornada de compra, mas não quer dizer que a gente vai ficar fazendo varejo para coisa, tá? E aí a primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte, essa pessoa ela tem uma dor, e é muito comum as pessoas hoje terem uma dor, essa dor não necessariamente física, né? Dor é uma necessidade, né? Ou um desejo, né? Ela quer resolver um problema, para pensar nisso, qual o problema essa pessoa precisa resolver na vida dela e como eu posso ajudar, né? É um exemplo que eu dou em sala de aula às vezes, que é ridículo, mas, por exemplo, quando você compra uma furadeira, você não quer uma furadeira, você quer um buraco, seja na parede, no chão, no teto, enfim. Você quer um buraco. Se daqui a uns anos eles transformarem a furadeira num sabre de luz Jedi que vai furar a parede, você vai comprar o sabre de luz e vai ignorar a furadeira. Então as pessoas querem resolver problemas. E que problema é esse? Como você se conecta nesse problema?
como você constrói a autoridade naquele problema e como você entrega uma solução para esse problema. A linha de raciocínio é em cima disso, sabe? Porque isso vai fazer você criar conteúdo rico e com autoridade. Vocês têm que construir a autoridade de marca. Vocês não têm que ser blogueiros. Vocês têm que ter autoridade. Isso é o ponto mais relevante para vocês se distanciarem, se destacarem como profissionais. Tá? Eu acredito que eu já tenha passado um pouquinho do limite, né? Quem quiser me adicionar no LinkedIn, é só pesquisar o meu nome, né? Que é Guilherme Leitão Rosa. Sim, Leitão Rosa, estilo Peppa Pig. Então é fácil de você achar o meu perfil no LinkedIn. Eu estou lá aberto para conversar, para quem tiver dúvida, precisar de algum auxílio, alguma questão do gênero, né? Se houver necessidade, mais para frente, a gente pode até pensar em fazer um treinamento. Eu posso até alinhar com o conselho, algo até gratuito mesmo, só a título de aprofundamento, porque a mesa aqui foi muito, muito breve, não tem problema nenhum com isso. Quanto mais informação a gente dá, mais informação a gente recebe, né? E eu agradeço demais o espaço aqui, espero que tenha elucidado alguns pontos, mas enfim, a gente vai ter um espaço aqui agora para a gente conversar um pouco mais sobre essas questões, e estou encerrando aqui a minha participação, a minha sustentação oral, e passo a palavra para a Cláudia. Obrigada, Guilherme. Bom, no início, né, eu disse a vocês que a proposta dessa tarde era justamente abordarmos por diferentes prismas, né, a questão da publicidade profissional. Enquanto presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho, tal como Carolina colocou no início, né, temos recebido frequentemente tanto dúvidas dos profissionais em como se comportar nas redes, quanto denúncias. Eu estava acompanhando aqui o chat e surgiram dúvidas, né, a respeito de como fica esse profissional que não segue o que está nas normativas, que se comporta de uma forma não adequada com essa publicidade. E eu gostei muito do que o Matheus trouxe, né, complementando aí o que o Guilherme trouxe também, e que é uma preocupação nossa da COF, que é o fazer psi como ele efetivamente precisa ser feito. Ou seja, utilizando-se de bases teóricas, de bases práticas, para você levar esse conteúdo com ética até a sociedade. Então, será que eles criticaram, né, trouxeram a questão da dancinha do TikTok, de uma profunda exposição, no sentido de que assim você vai se aproximar do público. Temos exemplos, muitas vezes, de profissionais até que assumem uma posição de compartilhar a sua intimidade do ponto de vista, né, de sofrer de um determinado transtorno, ou de ter passado por uma determinada situação para poder criar um nicho de pacientes. Será que é dessa forma que deve ser feita essa publicidade? Então, primeiro, ter em mente que nós temos normativas que regulamentam, que regem essa publicidade profissional, tal como a Carol expôs. Nós temos o nosso código de ética e ter a noção, como o Matheus disse, que o conselho não está aqui no sentido de querer punir todo mundo que vai, né, optar por utilizar das redes sociais, que é um mecanismo de publicidade, é um mecanismo que facilita esse contato com a sociedade hoje em dia, mas que entender ele como um parceiro a te orientar no sentido de que você não se coloque por baixo, como disse o Guilherme, enquanto profissional, jogando toda a sua expertise, todo o seu conhecimento no lixo para se adequar a essa moda dos influencers, né, da influencer que as redes sociais trazem para a vida das pessoas. Então, isso também se trata de um compromisso ético, é você levar conteúdo com valor, com
embasamento teórico, com embasamento prático, porque só assim essa sociedade vai conseguir fazer essa distinção que tanto preocupa vocês, né? De quem que tem a formação, de quem que é o psicólogo, que é aquele que está inscrito, que o conselho dá essa segurança para a sociedade, porque quando você acessa lá um perfil que a pessoa diz que é psicólogo e na frente, né, segue a orientação da normativa com o número do CRP dele, onde que ele se encontra inscrito, é isso que dá a segurança de que esse profissional ele está registrado junto ao conselho de classe, ele está legalizado, ele está apto a exercer a sua profissão. É claro que isso não diz que o profissional não precisa se especializar, que ele não precise, né, buscar mais conhecimento para que realmente realize o seu trabalho de uma forma ética, de uma forma correta, ou como disse o Matheus, se preocupando em fazer a psicologia da forma como ela precisa ser realizada, né? E não uma psicologia mercantilista ou de comércio, né? Onde você joga o teu preço lá no chão, ou você faz um pacote, ou você vai fazer uma dancinha para poder ter esse público. Muitos profissionais não lançam mão das redes sociais, conseguem ter os consultórios cheios. Por quê? Porque eles construíram isso, tal como o Guilherme disse, né? Seja através de palestras, seja através da forma como ele se porta no seu atendimento com o cliente, e isso é o mais importante, né? O Guilherme trouxe essa questão de você saber atuar junto ao seu paciente, é de levar a ele aquilo que ele necessita. Então, as falas são muito nesse sentido, né, do nosso compromisso ético para com a sociedade, utilizando, então, desses novos mecanismos que surgem, que são as redes sociais. Como que nós podemos colocar a psicologia numa perspectiva ética, coerente, enquanto ciência e profissão, a serviço das pessoas, utilizando desses novos mecanismos, né? E deixando de uma forma nítida quem é o profissional da psicologia e quem utiliza, né, como um oportunista desses meios. Então, eu acho importante o que vocês trouxeram na tarde de hoje, principalmente nessa questão mesmo da prática, da questão teórica, porque o que nós vemos hoje também são inúmeras práticas que não são reconhecidas pela psicologia, sendo utilizadas como atrativos por esses profissionais, né? E que, às vezes, geram essa confusão, porque utilizam o nome de terapeuta, mas não são psicólogos. Então, a formação, você deixar a sua formação explícita, a sua especialidade, aquilo que você se destinou a estudar, se você vai realizar o atendimento a crianças ou adolescentes, se você vai atender adultos, se você vai trabalhar com dependentes químicos, isso é importante estar no seu perfil se você opta por esse mecanismo de publicidade nas redes sociais. Então, eu vou pedir, né, a Carolina, ao Matheus, ao Guilherme, para fazer suas considerações finais. Nós vamos responder algumas perguntas que estão aí no chat, e depois nós voltamos a nos falar. Carolina. Então, gente, foram muitos comentários, eu não sei se a gente vai conseguir tudo, porque a gente tem um tempo até 15:45, né? Eu peguei aqui mais ou menos alguns temas, olha, questão de psicoterapia, terapia, né? Realmente isso, a gente tem essa questão, né, da terapia não ser privativa, e isso acaba que na divulgação, assim, às vezes aparece, né, outros profissionais divulgando terapia, psicoterapia, mas é o que tanto o Matheus falou, o Guilherme, às vezes a gente fica preocupando muito com isso, com outros profissionais, né, que estão ofertando outras coisas, e em vez de a gente preocupar com a nossa profissão, com o que a gente está oferecendo, né? Então, quando é uma discussão importante, tá? A questão da psicoterapia, a gente saiu também semana passada uma resolução do Conselho falando da prática da psicoterapia pelos psicólogos, né? Tentando, inclusive, no sentido de valorizar essa prática na nossa profissão. E valorizando, a gente diferencia também
de quem não é psicólogo e está ofertando, às vezes, sem desmerecer outros profissionais, né? Mas assim, trazer o nosso diferencial de psicólogo, né? De uma profissão regulamentada, né? Que a gente estudou, que a gente tem percurso. Então, é o que os colegas trouxeram também, né? Questão do valor, inclusive, que a gente mesmo dá para a gente, para a nossa profissão. A questão de valores e tal, a gente pode fazer, o pessoal estava falando aí de estudantes, tal, a gente pode fazer, no momento algum, inclusive o nosso código de ética fala que a gente pode estabelecer o valor do nosso serviço de acordo com a característica do serviço e com o usuário. Então, você pode fazer um valor diferenciado para um estudante, para uma pessoa de baixa renda, não tem problema, pelo contrário, né? É adequado você fazer isso se você quer ser adequado ali e prestar um serviço para aquele público. Então, o problema, a questão é você usar disso como propaganda, né? Então, a questão que se coloca é essa. Então, como, às vezes, você divulgar, por exemplo, para estudante, você pode fazer um convênio com a faculdade, né? A faculdade vai indicar. Você pode divulgar, por exemplo, que você tem um convênio com a instituição tal. Implicitamente, isso, né, vai estar ali uma questão. Bom, se você tem um convênio, tem alguma coisa ali diferencial, né? Então, assim, tem formas da gente colocar e alcançar determinados públicos sem usar desses recursos que a gente estava falando, né? Que levam para outro lado e que trazem questões, né, éticas. Então, acho que era um ponto também que eu queria falar. Não existe uma obrigatoriedade, né, de ter perfil, acho que a Cláudia acabou de falar isso, né, isso é uma coisa, porque a gente está falando disso porque isso está acontecendo, né, e isso, acho que a gente vai ainda discutir muito isso, que às vezes gera até uma ansiedade mesmo, né? Às vezes o estudante está lá, né, formando, não, eu tenho que fazer um perfil, eu tenho que começar a postar coisa, porque senão eu não vou, né? Gera às vezes até um problema aí, né? Que talvez a gente ainda mais para frente, a gente ainda vai pensar mais sobre isso, como que impacto que é isso. Será que de fato os psicólogos estão conseguindo, né, aumentar o público com esses recursos? Será? Né? Será que a gente vai ter dados sobre isso para a gente dizer? Será que um profissional que usa o Instagram, que não usa, será que né? Porque pesquisa é isso, né? Tem que comparar com um que usa e um que não usa. Se você comparar só quem usa, não tem, né? Será que a gente vai ter uma hora uma pesquisa sobre isso para a gente ver se de fato está tendo impacto, né? Seja para o profissional, seja para a população, se eles estão tendo mais acesso à psicologia, quem sabe, né? A gente vai precisar pesquisar isso aí para ver, né? Eu acho que tem muitas questões, não vai dar tempo da gente, né? Vou abrir para os colegas. Achei que foi muito bom, foram, né, perspectivas diferentes, né? Que trouxe assim uma primeira conversa que a gente está fazendo, é a primeira vez que nós da COF estamos discutindo isso, né, num evento. Eu acho que vão vir mais, com certeza, né, um tema que está aí, né, na onda mesmo. Então, eu me coloco à disposição, né, para as dúvidas que a gente não conseguiu aqui orientar, a gente está à disposição. Tá bom? Vou tentar, enquanto eles comentam, colocar os links aqui dos materiais. Matheus. Primeiro, quero dizer que vocês são incríveis. Tá? Recebi tanta mensagem no Instagram aqui agora, lindas e maravilhosas, elogiando. Então, é isso. Eu só vi O Matheus disse que tem que ter um perfil pessoal onde se mostra como é. O Guilherme disse para tomar cuidado e postar bebendo cerveja. Então, o meu perfil não é um perfil profissional, né? O meu perfil é um perfil meu. Então,
Eu, como um bom sambista macumbeiro, meu filho, eu adoro tomar cerveja, entendeu? Então, é isso, né? Vai entrar lá, vai ver minha barriga de fora, peito peludo, na praia, tocando cavaquinho. Então, assim, eu não acredito que é possível gerar transferência, identificação ou empatia, sei lá, que vocês usam em qualquer abordagem, com algo que você não é. Né? Então, assim, vamos lá, medicina tem a literatura médica, mas tem um médico tal e um médico tal, que vai fazer igualmente o que está na literatura médica. Mas tem uns que a gente gosta e tem uns que a gente não gosta, né? Eu gosto de uma postura mais humana. Até porque, se eu atendo alguém da minha cidade, né? Ela vai me ver num samba, entendeu? Ela vai me ver no terreiro, se ela for. Ela vai me ver, e aí sou eu. Né? Não tem como eu fugir disso. É claro que você entra no perfil da minha empresa, obviamente é tudo diferente. Então você pega lá, mas mesmo assim também, pô, a Zezé Mota mandou um vídeo pra gente, tá lá postado um vídeo dela falando do projeto. Super legal, né? Mas gera empatia, gera tudo, mas é algo que ali é profissional. Eu, particularmente, gosto de ser mais eu assim, sabe? Mas não é meu perfil profissional. Eu não tenho um perfil Matheus, o psicólogo. Entendeu? Até porque o que o Guilherme falou, e que eu também falei, assim, a minha agenda de consultório é extremamente cheia, então uma fila gigantesca, e, tipo assim, eu não preciso criar um perfil profissional. Né? Mas eu acho que dá para criar perfis profissionais que não sejam. Imagina, você vê lá, eu sou médico, eu opero orelha, faço parto e neurocirurgião. Agora, os psicólogos não tudo assim. Tem uns que falam, sou psicólogo do esporte, sou psicanalista, sou TCC, atendo criança, adulto. Gente, pelo amor de Deus, quem que vai comprar alguma coisa de vocês? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que vocês não são perfeitos, não, tá, gente? Vocês não tem que ser perfeitos, não. Vocês vão errar. Carol vai ligar e falar: ô, aqui, você tá errado nisso aí, ué. Como é que nós vamos fazer? Beleza. Agora, vocês estudam a faculdade inteira para saber que vocês são cheios de imperfeição, né? Quando a gente está no mito da perfeição, da beleza, dos padrões. Para chegar depois que forma virarem os super-heróis, os robozinhos, entendeu? Ninguém é robô aqui não, gente. Todo mundo é ser humano, e é isso aí. Amo vocês. Desculpem a polêmica. Meu Instagram, escuta o teu, quem quiser. Acho bom a ideia de fazer um curso de marketing. Eu tenho palestra sobre psicologia e marketing. Quem quiser me procura lá. E é isso aí. Amo vocês. Qualquer coisa, eu tô aqui. Guilherme? Sim, sim. A questão que eu falei da questão do perfil pessoal e tudo mais é para não virar o show de Truman, nem o reality show também, né? Eu acho que quando tem aquela frase, a César que é de César, a Deus é que é de Deus, né? Tem coisa que é conveniente, tem coisa que não é, mas também vai de cada um, né? Também essa questão. Eu, por exemplo, eu nunca abriria meu perfil pessoal de Instagram, tanto que eu nem passei para vocês, porque ali é meio esquisito. Então, eu prefiro guardar para quem me conhece de verdade, porque eu sou bem polêmico na minha vida pessoal, então eu prefiro não criar pontos de atrito com outras pessoas que não me conhecem profundamente para eu não ser julgado. Então, eu tenho meu perfil LinkedIn, que aí eu direciono para esses momentos. Mas é legal você também ter essas percepções, né, entender o que é válido ou não para você como profissional, né, o que você quer desenvolver para você, né, que nem o Matheus falou, você tem 1 milhão de coisas no seu perfil ao mesmo tempo, né, a gente tem que lembrar também o paradoxo do nexo, né? As pessoas, às vezes, quando tem muitas opções, elas se perdem, né? Quem não buga na fila do espoleto na hora de montar um prato?
É tanta opção que você não sabe o que é. Então, quando a gente dá muita opção para os seres humanos, eles também ficam meio perdidos, né? Então, é legal a gente levar em consideração isso, ter foco. Por que é legal também essa questão do foco, que o Matheus falou? Isso vai te orientar a buscar um perfil de paciente, que aí vai te ajudar a você a construir um conteúdo que faça sentido para aquela área. Você vai começar a se especializar, vai começar a elevar a sua percepção de valor naquele segmento em específico, e você começa a se tornar uma referência. Porque se você faz de tudo, eu brinco muito lá na empresa, porque a área de marketing a gente tem, por mais que é marketing digital, a gente tem rede social, produção de conteúdo, a parte dos impulsionamentos, agora tem um nome, chama tráfego, e por assim vai. Um profissional que faz isso tudo ao mesmo tempo, ele não faz nada, é o pato, nada, voa e anda, mas não faz nada direito. Então, a especialização é importante, nichar é legal, que você vai começar a construir ali uma autoridade num segmento específico. E isso vai começar a enaltecer o seu perfil, entendeu? Então, é muito legal levar essas questões em consideração. Matheus tem uma visão bem prática das questões, porque ele vivencia isso, ele tem uma experiência em marketing, isso é muito bacana, sabe? Eu ventilei aqui do curso de marketing. Matheus, se tiver afim, te troca uma figurinha, né? Eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa dupla, não tem problema nenhum, acho que vai ser até mais rico, né? Se tiver interesse, acho que o Matheus já tem uma plataforma, já alguma coisa, uma lógica pré-estruturada disso, mas não tem problema nenhum, não tem ego aqui para essas coisas, eu acho que vai ser mais enriquecedor para as pessoas do que qualquer outra questão aqui, e até que legal que são pontos de vista diferentes que podem acrescentar, né? Se a gente viver sempre das mesmas opiniões, né, que é a rede social, a nossa bolha, né, a gente fica só se retroalimentando daquilo que a gente sempre acha que é certo, a gente nunca evolui e nunca percebe os outros pontos de vista e acabamos ficando seres intolerantes, né? E no final das contas, quanto mais a gente expandir a nossa mente, quanto mais visões diferentes a gente tiver, a gente constrói uma jornada mais positiva. Mas em suma é isso, é entender também o que você quer como profissional e o que você quer projetar. Mas lembrar que você é um profissional, né? Acho que esse viés é o ponto mais importante. Você está ali representando uma classe, né? Você está ali representando um diploma, um estudo, um esforço seu que você construiu ao longo da sua vida. E você tem que valorizar isso. Show? Obrigada. Vocês gostariam de responder alguma pergunta em especial? Deixa eu até olhar aqui se tem alguma coisa. Ô, Cláudio, eu queria fazer um jabá, eu não sei se eu posso. Diga, Matheus. Para quem gosta de psicanálise, eu tenho um instituto que se chama IPM, aí quem quiser entrar lá, ipmmais.com, é o primeiro Netflix de psicanálise da história. Lá tem muito conteúdo legal para vocês, tem conteúdos diversos, entrem lá, vocês vão gostar. Ótimo. Guilherme, alguma pergunta que você gostaria de responder? Eu estava dando uma olhada. Estava dando uma olhada aqui. Embasamento teórico. Não, foi uma que o Ciro Matheus mandou, só que o próprio Matheus já até falou sobre ela. A do tripé aí, ó. A do tripé eu não tenho capacidade. Psicoterapia, embasamento teórico e supervisão técnica, eu duvido que 80% dos psicólogos que estão assistindo fazem pelo menos 2. Duvido. E é fundamental, né? É o esperado, se alguém né? quiser supervisão aí, ó, primeiro que me procurar, eu dou supervisão para vocês, para falar para vocês o quanto que é importante isso, porque né, daquilo que tu queixa com a parte que te cabe, é isso, vamos ficar com isso. Ô, gente, eu mandei os links, tá? Pedi a Isabela do chat aqui mandou para vocês os links dos materiais, só reforçando para vocês lerem, que talvez algumas dúvidas que vieram no chat, vocês vão conseguir já entender lendo o material, tá? Pode ser que alguma dessas dúvidas que surgiram, você lendo, vai ficar bem tranquilo para vocês, tá? Caso não, ainda assim, fique em dúvida, queiram conversar, eu mandei meu telefone também, quem quiser pode ligar, a gente troca, continua essa conversa e a gente pretende aí fazer outros eventos, acho que esse foi só o começo,
tá? E agradeço demais, eu convidei os dois, né, a dedo aí, eles aceitaram na hora, eu agradeço demais a disponibilidade do Matheus e do Guilherme, foi muito bom, né? E espero que isso desdobre em outras coisas, tá bom, gente? Obrigadão. Eu que agradeço o convite. Agradeço a todos vocês pela disponibilidade de estar conosco aqui essa tarde, né? Agradeço aos profissionais, estudantes que participaram do evento, dessa mesa. Nos colocamos à disposição enquanto conselho de classe, né, para a categoria, para os estudantes, para a sociedade de uma forma geral. A COF está à disposição também para elucidar eventuais dúvidas. Teremos prazer em receber, né, o contato de vocês. E espero, como disse a Carol, que seja o primeiro de muitos eventos que possam abordar essa temática, que é tão nova, mas que a cada dia se fará cada vez mais presente em nossas vidas. Uma boa tarde a todos e até uma próxima. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau.